Hoje estamos dando mais uma história da A Menina Serva e o General Orgulhoso. A Menina Serva e o General Orgulhoso, de A Pequena Menina Escrava e Naamã, de 2 Reis 5. E a gente vai começar, né, Cauã, fazendo a oração, agradecendo a Deus por tudo, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que está de dai hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem pedimos. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento. Que o Senhor possa nos dar hoje uma porção de alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, né, é a nossa força. Então vamos nos alegrar no Senhor, né, Cauã? Então, vamos lá. Naamã foi um homem muito importante, em um exército muito importante, de uma cidade muito importante. Veja só, ele foi muito, mas muito importante. Mas Naamã estava doente. Ele tinha lepra, que é uma coisa terrível, que faz você parar de sentir as coisas, como os dedos esmagados e pisados nos dedos, os pés. Pedaços de você caem sem você perceber. Poderia parecer engraçado, mas não era. E Naamã certamente não estava dando gargalhadas. Não existia cura para a lepra. Ela nunca ia embora. E no final levava à morte. Naamã precisava de ajuda. A lepra era uma doença que deixava o corpo todo deformado, todo cheio de feridas, hematomas. A pessoa sentia muitas dores e era uma doença que te excluía do resto das pessoas. Então, quem tinha essa doença, né, quem era detectado que tinha essa doença, precisava se afastar das pessoas, porque era uma doença transmissível. O que significa ser transmissível? Uma doença que passava, que pegava. Se você tá com lepra e eu tô perto de você, eu pego isso. Então, era uma doença que precisava de fato que a pessoa tivesse sozinha, afastada de todo mundo. Existia uma pequena menina escrava que trabalhava para Naamã e ela sabia de alguém que poderia ajudá-lo. Mas havia um problema. Naamã era seu inimigo. Ela era escrava de Naamã. Essa menina, ela trabalhava para Naamã. Só que o que é importante a gente aprender dessa menina é que, apesar de ela ser escrava, apesar de ela ser serva ali, ela não tinha um coração de escravo, né? Ela não estava presa nas dores, no que ela sentia. E aí, Naamã tinha enviado um exército para invadir sua casa em Israel. Ele tinha matado sua família inteira, levou a menina para a Síria e fez dela sua escrava. Todas as noites ela chorava sozinha antes de dormir. Ela tinha perdido tudo. Imagina. Por que ela iria, entre todas as pessoas, querer ajudar a Naamã? Por que aquela menina, que a Bíblia chama de serva de Naamã, ela queria ajudar a Naamã? Sabe, ela nos mostra que a gente não pode ter um coração escravo, né? O que significa isso? Preso às nossas feridas, preso às nossas dores, aos nossos sentimentos. E ela foi livre, mesmo sendo serva. Ela não odiava e queria feri-lo. Ela não queria fazê-lo pagar pelos erros que tinha cometido. É isso que você esperaria, mas ao invés dela odiá-lo, ela o amava. Ao invés de feri-lo, ela o perdoou.
Imagina que o Cauã vai trabalhar na casa de alguém. E a casa de alguém é muito importante, de um general muito importante. E Cauã sabe de alguém que pode levar cura a esse homem que está doente. Só que Cauã trabalha para ele. E Cauã trabalha em servidão para ele. Ou seja, ele é totalmente submisso. Totalmente, assim, tudo que ele pedir para você, você vai ter que fazer. Entendeu? É isso que é um escravo, assim, mais ou menos. Então, tudo que ele pede, você tem que fazer. E aí, você levaria cura para esse homem, Cauã? Você falaria assim, chefe, eu conheço alguém que tem uma cura que pode curar você. Você falaria isso para ele? Sim. Sim? Muito bem. Eu quero que Naamã fique bom. Ela disse para sua patroa. Há um homem em Israel chamado Eliseu que pode curá-lo. Eu irei, disse Naamã. Olha, Naamã, ele confiou na palavra daquela menina. Significa dizer que aquela menina, de alguma forma, já era vista por Naamã. Né? O coração dela já era notado por Naamã. Porque se fosse uma pessoa assim, acredito eu, né, que não fosse tão boa, talvez Naamã não acreditaria. Aí ele foi carregando suas carroças, colocando sua armadura flamejante. Mas eu irei para o palácio, porque é naquele lugar que alguém importante como eu deve ser curado. Então ele se apressou para Israel e foi diretamente para o rei. Ele foi para o rei, ele não foi para Eliseu. Minha cura, por favor. Ele pediu ao rei isso. Eu posso fazer muitas coisas, o rei respondeu. Mas só Deus pode curá-lo. O rei disse assim, olha, eu tenho poder, eu sou rei e tal, mas eu não posso curar você. Logo então a mensagem de Eliseu chegou. Mande Naamã vir aqui. O rei leu. Ou seja, tinha alguém ali que escutava Deus, né? Que ouvia Deus e que podia curar Naamã. Tinha ali um representante de Deus naquele lugar. Então, olha, como é importante a gente, além do que o Senhor pode nos oferecer daqui na terra, porque aquele homem, ele tinha um reinado, né? Aquele homem era rei. Mas aquele homem, o poder dele era limitado. Já Eliseu não. Eliseu era um profeta do Senhor, né? Do Senhor, que é rei de todo mundo, de todas as nações. E olha como é poderoso isso, porque Naamã podia fazer coisas que ninguém podia fazer, em nome do Senhor. Então Naamã correu para a casa de Eliseu, mas Eliseu nem mesmo veio cumprimentá-lo. Ele enviou um criado para falar com Naamã. Eliseu não percebe quem eu sou? Naamã pensou, será que ele não me conhece? Nossa. Mas o que aquele criado disse a seguir fez com que ele ficasse ainda mais desconfiado. Lave-se aqui, ele disse. Apenas lavar-me? Naamã riu. Naquele rio cheio de lodo desprezível. Ele olhou em volta para ver se isso era algum tipo de piada, mas não era. Qualquer pessoa pode se lavar em um rio. Ele pensou. Eu sou Naamã, eu sou importante, eu deveria fazer alguma coisa importante, então Deus me curaria. Ele foi embora com raiva. Claro que você e eu sabemos que não é assim que Deus faz as coisas. Naamã não precisava de nada. Isto era a única coisa que Naamã não tinha. Deus sabia que Naamã estava mais doente ainda por dentro do que por fora. Naamã era orgulhoso. Ele pensava que não precisava de Deus. Seu coração não agia corretamente. Ele não podia sentir-se nada. Veja, Naamã tinha lepra em seu coração. A doença de Naamã era mais profunda do que ele imaginava. Não era só algo interno, né, que deixava ali uma característica externa, mas era algo interno. Deus não ia curar apenas a pele de Naamã. Ele iria curá-lo do seu orgulho. Naamã finalmente concordou em se lavar no rio. E rapidamente sua pele se tornou macia, como a pele de um bebê. Naamã quis pagar a Eliseu
Deus te curou, você não pode pagar. Eliseu disse, é grátis. Ou seja, é por graça. Eliseu. Não é por quem você é, não é pelo seu título, não é por você ser um homem que tem um certo poder, com uma certa riqueza, mas é apenas por graça. Para que você veja que existe um Deus que pode fazer. Para que você veja que existe um Deus que pode fazer todas as coisas, apesar de quem somos, né? Apesar de nós. E foi assim que um homem muito doente foi curado. Tudo por causa da pequena serva que o perdoou. Deus sabia que o pecado é como a lepra. Isso fez o coração de seus filhos deixarem de serem corretos. E no fim os mataria. Anos mais tarde, presta atenção. Olha que importante. Anos mais tarde, ou seja, lá na frente. Lembra que a gente está no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. E quando a gente fala em anos mais tarde, significa que a gente está falando da Nova Aliança, o Novo Testamento. Anos mais tarde, Deus ia enviar outro servo para perdoar, como a menina fez. Deus iria enviar outro servo para perdoar todos os filhos de Deus e curar as terríveis doenças em seus corações. Seus corações estavam partidos, mas Deus pode restaurar corações partidos. Quem foi esse servo? Davi. Esse príncipe, na verdade, que se fez servo e que Deus enviou e que Deus trouxe ele, que ele abdicou do reinado dele. Davi. E que ele curou, ele continua curando as feridas dos nossos corações. Deus. Jesus Cristo. Jesus? Cristo. Fala lá pra eles. Jesus Cristo. O Filho de Deus. Então ele foi aquele que tomou Davi. pra si. Não. Davi também. Porque Davi, ele tinha um rei, né? Davi é tipo a menina. Só que o rei ficou meio bravo com o Davi. Mas quando o Davi ia rasgar uma parte da coisa de Saul? Sim. Das vestes de Saul? Ele não ia matar tipo Saul. Ele não ia se vingar igual a menina. Ele ia só tirar uma veste. Muito bem. Muito bem. Você fez um paralelo, né? Você fez um paralelo com o episódio de que Davi ali, né? Ao ter a chance de matar Saul, não foi numa caverna, ele vai e rasga o manto de Saul, né? Pra dizer, olha, eu tive misericórdia de você, eu podia ter matado você, mas eu tô aqui tendo misericórdia de você, né? Perdoando você. De fato, isso é uma característica de Cristo, né? Isso é uma característica de Deus, a misericórdia, o perdão. É esse coração realmente que a gente tem que ter. É por isso que quando Deus olha para Davi, Deus diz, ele é um homem segundo o meu coração. Davi entendeu, né, o lugar que Saul estava, né, o lugar que né, o reinado que Saul tinha, foi Deus que tinha dado, foi Deus que tinha colocado. E que ele não podia tocar em Saul, somente Deus. Ainda vai essa história de tipo Davi sendo um rei, né? Porque ainda não tem nessas bíblias. Não tem história. Essa é uma Bíblia, assim, bem resumida, uma Bíblia infantil. Só que vai ter um ano, a gente vai até anunciar depois, né? Para as pessoas também ouvirem, que a gente vai começar a leitura bíblica de fato, com a Bíblia real. Quando você começar a ler mais... a ler de forma mais... assim, mais suave, sabe? Tem uma leitura mais... ter uma melhor leitura e tudo, quando você fazer a cirurgia, passar pelo tratamento. E você também começar uma leitura boa, a gente vai começar a leitura da Bíblia, né? E aí você vai ver as histórias todinhas, assim como elas são, de forma real, de forma mais clara, tá bom? Mas até aqui é um pouco resumido, para você entender o sentido geral,
entender que é tudo sobre Cristo. Então, todos os finais da história a gente fala, olha, é sobre Ele, é sobre Cristo Jesus. E isso precisa ser algo no nosso interior, a gente entender isso na nossa mente, no nosso coraçãozinho, entendeu? Que toda essa Bíblia não é sobre mim, não é sobre você. Ainda que exista, né, o plano maior foi o plano de salvação, para salvar eu, você e todo mundo, é sobre Cristo, tá bom? Essa Bíblia também aqui não parece muito real, porque é livros de histórias bíblicas de Deus. Não tá escrito de Ou Deus. de Jesus. De Jesus. Tipo, Então, a Bíblia real, ela não é assim, tipo, só de Jesus. Tem que falar de todas as histórias, de todas mesmo, as continuações de sim, todas. a gente fala de várias histórias aqui. A gente contou a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, Mas a gente de não Josué, de Moisés. Sim. Só que o final da história, o que essa Bíblia ela quer mostrar? Que todos os finais, todas as histórias é sobre Jesus. Sim, todas são sobre Por mais que Jesus não apareça, não esteja ali o nome dele, de Jesus, como a gente vai ver depois, mas é tudo sobre ele, entende? Sim, é tudo. Só que essa Bíblia é tipo um texto de continuações, porque ainda a Bíblia não vai terminar nunca. A Bíblia nunca vai terminar. E as histórias também. Porque ainda tem a continuação da... Mas existe um fim, e é o fim que a gente espera, né? De Cristo chegar novamente e nos conduzir até ele, né? E até aqui tudo... O fim é a batalha final. A batalha final. Então a gente encerra por aqui, né, Carol? Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos.